Bom, antes da gente responder essa página que nós estamos, eu vou pedir para vocês voltarem na página 9, lá em cima, para grifar o primeiro parágrafo. De além dos organismos até fotossíntese. Então, vocês vão grifar lá em cima na página 9, aqui, ó, além dos organismos, até fotossíntese. Quero que vocês observem bastante essa parte do plâncton. Grifaram aí? Terminou de grifar? Pode descer lá para outra página para a gente responder. Vou explicar como que a gente vai fazer. Vai lá para a página de baixo, a gente já pintou de amarelo e de azul ali, né? A parte do gráfico, depois eu vou orientar como vocês vão fazer no caderno ou numa folha, quem tá sem o caderno. Aí tá lá assim, ó, 2. Deixa eu aumentar. Vinícius montou um aquário com pedras e plantas aquáticas, mas ainda não tem peixes. Na aula de ciências, ele aprendeu que existem organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele sabe que, apesar de não ter peixes, seu aquário contém seres vivos que ele não consegue enxergar. Escreva o nome dos 2 grupos de organismos microscópicos presentes na água do aquário. Esses 2 nomes vocês vão escrever nesses 2 retângulos. Vai escrever um aqui e outro aqui embaixo. E eles são nomes diferentes que nós vimos hoje, está naquele primeiro parágrafo que nós grifamos. E ele dica, né? Eles fazem parte do plâncton. Então, são dois nomezinhos que fazem parte do plâncton. Vocês vão escrever aqui dentro. Mano, é Depois, fitoplâncton e zooplâncton. Maravilhoso, isso mesmo. E Essa na B, é Zud. quem tá falando? Junto comigo? Nós estamos na página 10 agora, de ciência. Depois vai fazer a B. Explique qual é a importância dos organismos microscópicos presentes na água do aquário. Também tá a resposta, vocês não vão copiar. Tá lá naquele primeiro parágrafo. Tem que entender por que eles são importantes, o que eles fazem. Eles produzem o quê? Aí vocês vão colocar aí na B. A e B. Oi? Você está explicando a importância do fitoplâncton e do zooplâncton? Isso. O que eles fazem de importante? Bom, pelo que eu saiba, o fitoplâncton, constituído pelas algas e bactérias, ele que realiza a fotossíntese. E o zooplâncton é formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam a fotossíntese. Certo, mas o que ele produz, o fitoplâncton? Aí ficou difícil. Ele produz oxigênio. E o zooplâncton, ele é a base do que para os peixes? Casca de carbono? Ele é a base da alimentação dos peixes.
Eu não tenho como Voltar lá. Tá difícil. Quando a gente fala ali que realiza fotossíntese, né? E o zooplâncton formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam. Aí lá embaixo fala, ó, são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos, servindo de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos que filtram a água e os captura. Não precisa escrever tudo isso, tá? Além disso, o fitoplâncton produz a maior parte do gás oxigênio da Terra. Então, a gente vai colocar aí, principalmente, que o fitoplâncton produz o oxigênio. Vamos voltar lá. E que o zooplâncton, ele produz a base da alimentação dos peixes. No primeiro quadradinho? Não, primeiro retângulo, vocês vão escrever os nomes. Zooplâncton e fitoplâncton. Terminei. E na B você vai escrever a importância deles. Pelo que eu saiba, que você me disse, é o fitoplâncton, ele produz o gás oxigênio, e o zooplâncton, ele produz a base da alimentação dos peixes. Rafa, repete, por favor. Tá. Ah, O fitoplâncton, ele produz o gás oxigênio. O zooplâncton, ele produz a base da alimentação dos peixes. Perfeito. Muito bem. Vou esperar uns minutinhos para vocês terminarem, para a gente poder ir para português, tá? Qual a Já página fala- de português? Você já pode falar a página para mim já ficar lá? Eu já terminei. A página que nós paramos. Deixa eu ver o número. Da cobra? É, depois dela. Vocês assistiram a videoaula ou não? Sim. Falava das conjunções, a gente vai entrar nessa parte hoje. Se eu não me engano, eu acho que é página 20, de 27, não, 17. É, eu acho que é isso mesmo. 16 ou 17. Eu vou tirar aqui e já vou colocar lá. Tem alguém lendo aqui? não. Então, podemos ir para o português? Sim. Claro que sim. Qual a página? Página 17. Obrigada.
E você aprende o chato cantar. Isso você tá aprendendo bem. Vamos lá? Bora. Essa parte aqui do número 1, para destacar do material de apoio e colar no caderno a lenda, para você acompanhar, você faz se você tá com o seu caderno aí. Se você não tá com o caderno, você deixa e depois você cola, tá bom? Quando a gente pegar o caderno. Tá disponível lá para retirada os materiais de vocês, tá bom? Vamos preencher esse quadro, ó, com as informações das lendas que a gente ouviu. Aqui no caso da lenda do Tucumã, surgimento da noite. E como surgiu a noite. Fato a ser explicado. Vocês vão escrever aí no retângulo o que a lenda estava tentando nos explicar. Surgimento do quê, né? E depois, Tucumã, surgimento da noite. Os personagens, tipo de narrador. O tipo de narrador você tem que colocar primeira pessoa ou terceira pessoa. Narrador personagem ou narrador observador. O tempo, quando se passa a história, se é possível identificar, você coloca. Ah, muitos anos atrás, ou na época tal. Mas se não dá para perceber o tempo, você pode colocar não é possível saber. E depois, espaço, lugar onde se passa a história. Isso é muito ruim em português. Professora, Oi, pode falar. o material de apoio está na página 1. Depois, espaço, lugar onde se passa a história. Numa aldeia, numa floresta. O lugar, o espaço que está acontecendo a história. Vocês vão preencher esse quadro aí. Então, a gente tem duas lendas aí, como surgiu a noite e Tucumã, surgimento da noite. Pro, é para destacar a página do material de apoio do surgimento da noite. Porque, Então, tipo assim, tá quem já para colar tem. no caderno. Se você quiser até destacar, você pode, mas tem que guardar com cuidado para depois colar no caderno. O seu caderno tá aí ou tá na escola? Tá aqui. Ah, então você pode destacar e colar. Quem não tá com o caderno, se quiser deixar aí e fazer depois, quando pegar, pode também. Mas Ah, pô, quem mas isso tá daqui com. é tipo. Isso daqui é tipo o resumo da lenda. Só que no material de apoio. Isso, é para colar no caderno de português. Olha lá, ó. A lenda Tucumã, surgimento da noite, e cole no caderno para consulta. Então vocês têm que colar no caderno. Quem não tá com o caderno, espera quando for pegar, cola. Eu tô com o caderno. Isso, quem tá pode colar. Quem tá acompanhando pelo computador a questão, espera só um pouquinho, tá?
Professora, qual página? Saiu do Word, pronto. Só um minutinho. Gente, silencie o microfone de vocês. Vê se vai voltar aí. Voltou. Vou colocar lá na O meu página. voltou. Quem está acompanhando. Eu também. Ei, Ó, quando eles perguntam lá vocês veem que tem 2 espaços para 2 lendas, né? Então tem essa daqui, como surgiu que é a parte 1. Que é aquela que vocês gostaram da cobra, né? Do como surgiu a noite. A gente vai até que O página? surgimento da noite. Vocês têm que responder a 15, né? Não, deixa eu ver o número de vocês, peraí. A gente vai até que página em português? Vai depender se vocês fizerem mais rapidinho essa. Quando vocês terminarem, vocês me falem, tá bom? Vocês lembram da lenda do Tucumã? Eu lembro. professora, que número é a página para recortar? Do material de apoio, eu não tenho o livro de material de apoio aqui comigo, mas vocês têm que procurar a lenda. Lá no final da apostila fica o material de apoio. Aí você tem que destacar a lenda Tucumã, o surgimento da noite. Que é a da história do que eles viram macacos, lembra? Ah, sim. Professora, Oi? eu tenho uma pergunta. Vou te falar. Sabe em Tucumã o surgimento da noite? Aí tem Tupi lá. Então, eu não consegui achar o tempo que essa história se passa. Nas duas, na verdade,
não tem o tempo exato. Então, vocês têm que colocar assim: não é possível saber ou não há um tempo determinado. Nas duas histórias. Não tem como a gente saber. Eles não falam sobre o tempo. Não há nenhuma parte do texto que nos indica que tempo está acontecendo aquela história. Então, a gente vai colocar que não é possível saber ou não há um tempo determinado. Pronto, Oi? vou colocar no Word. Oi? Word? Não tá aparecendo? Não, sim, está, mas no Word eu digo. Não, eu digo no Word, não no positivo. Ah, não, vou esperar vocês responderem primeiro, aí a gente corrige. Ah, eu digo. Não tem. Responde, porque aí quando eu vou fazer no Word é só para vocês conferirem as respostas. Tá bom. Professora, posso colocar aqui nos dois se passa numa floresta? Pode. Pronto, pronto, Pronto? pronto. Tem alguém que eu preciso tirar? Eu acabei. Então, eu vou tirar aqui para a gente fazer a correção, tá?
Vamos primeiro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou fazer as perguntas, aí vocês podem ir respondendo, depois eu vou colocar para confirmar aí, tá bom? Então, as duas lendas, o que elas explicavam? Qual o fato a ser explicado? Eu coloquei o surgimento da noite. As duas é a mesma coisa, tá? O surgimento da noite. Tá Depois eu vou colocar para vocês olharem, que eu quero primeiro que vocês me respondam o que vocês colocaram. E os personagens da primeira lenda, que é Como Surgiu a Noite, o que vocês colocaram? Eu coloquei a cobra grande, a filha, o marido, o rio, os 3 índios. E eu fiquei em dúvida nas árvores. A árvore também, nesse caso era um personagem, pode pôr. Então, ó, cobra grande, a filha dela, o marido, os 3 indígenas, os 3 índios, né? E a árvore. Depois Nossa, eu só vou por pôr causa da pra árvore. vocês confirmarem, não precisa estar nessa ordem, tá? E da lenda do Tucumã, quem que vocês colocaram de A personagem? serpente, a filha, o esposo, os 3 mensageiros. Muito bem. Ô, Pro, Oi, Má. o meu computador desligou assim, eu coloquei no celular da minha mãe, aí eu tô perdida aqui. Onde você tá? Nós estamos na página 16, 17. Deixa eu olhar, peraí, porque no meu aparece diferente. Página 17, isso. Depois, tipo de narrador da lenda Como Surgiu a Noite. Eu coloquei observador. Narrador observador, muito bem. E da lenda Tucumã? Não há tempo determinado. Não, tipo de narrador. Ah, tá. Ah, desculpa. Eu coloquei narrador observador também. É o mesmo narrador, tá? É importante tá. colocar aí também terceira pessoa, narrador observador. Depois, os tempos, eu já tinha falado para vocês, né? Não é possível saber ou não há um tempo determinado. E agora, na lenda Como Surgiu a Noite, qual é o espaço que ela acontece? O lugar? Na floresta. Na floresta, ou vocês poderiam pôr na beira do rio, também estaria certo. E Opa. da Tucumã? Na floresta. Também, a mesma coisa, elas são bem parecidas, né? Elas são idênticas. Elas têm algumas diferenças, ó. A diferença são aqueles 3 passarinhos que apareceram no final. O título é diferente. A história é um pouco diferente. Os personagens são diferentes. Isso, é que a gente tem que falar no finalzinho, conversando, né? Ó. Essas lendas atribuem a mesma origem para a noite? Justifique sua resposta. Elas atribuem o mesmo sentido, como vocês falaram agora, elas são bem parecidas, né? Nas duas lendas, a noite está presa em um caroço de Tucumã e 3 indígenas a libertam. Tem algumas diferenças só. Por exemplo, na primeira lenda, de diferença da primeira lenda para a segunda, mãe, só um minutinho. A sexta chegou. Então, da primeira para a segunda, nós temos algumas diferenças. Ó, a filha da serpente exige a noite quando se casa. O esposo enviou mensageiros e não irmãos. E a indígena filha da serpente diferencia a noite do dia pelo canto dos pássaros, né? Que até o Miguel falou agora dos pássaros. Ô, Vale, lê para mim aí, ó, lendas. O que são lendas? Tá. Lendas são histórias que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinado elemento da natureza, a subvisão de um povo. Essas narrativas geralmente ocorrem em um passado distante e envolvem seres sobrenaturais.
As lendas revelam um modo de pensar de diferentes culturas, dentre elas dos povos indígenas, abordadas de textos lidos neste capítulo. Basicamente, isso nos lembra a aula de hoje, quando nós estamos falando na disciplina de história, né? Falando lá das tradições orais. As lendas fazem parte também das tradições orais, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora para vocês conferirem se está certinho. Quem não conseguiu acompanhar apenas com a correção oral, pode agora confirmar se está tudo ok no seu quadro. É bem parecido. A única coisa que tem diferente nessa tabela é os personagens. A ordem, né? Aham. Ou você fala da questão. Ah, é verdade, na comparação você tá falando, né? Sim, sim. Verdade, bem parecida mesmo, idêntica. Nossa! Que história perfeita para se duplicar. Ô, professora, Oi. você viu o trabalho da Água Salobra que eu te mandei ontem? Todo mundo que mandou eu vi, tá? Só preciso ler ainda. Alguns eu já dei ok, que tá certinho. O meu deu ok, da água salobra. E alguns E eu não precisei mandaram. me ajudar porque eu esqueci como fazia, porque a minha mãe tava usando também o Word. Tá, não tem E problema tava não. na conta dela, o pior. Porque eu trabalhava no meu computador. Meu. Já que você sabe mexer no Word, tem como colocar imagem nele? Tem, vou ensinar vocês semana que vem. Boa ideia. Eu fiz isso. Mas você quer colocar agora, Rafa? Meu pai me ajudou porque eu não sabia como coisar. Qualquer coisa. Oi. Minha mãe imprimiu a imagem. Quando a gente quer colocar a imagem no texto, tá tudo. Quando a gente fala de Word, né? Tá tudo lá na barra de ferramentas em cima. Tem uma parte que tá escrita assim, ó, inserir. Primeiro você tem que salvar a imagem que você quer colocar, né? Salva lá nos documentos, ou salva, vai lá no Google, clica pro direito, salvar a imagem como. Aí você cola em algum lugar, ou na área de trabalho, ou no documento. Hoje eu tô triste. Aí depois você vai lá no Word e coloca inserir. Aí vai ter a opção de inserir imagem. E você vai lá onde você salvou e insere. Mas eu vou mostrar para vocês depois, rapidinho, como faz, tá? Bom, vocês terminaram, então, a página 17? Sim, terminamos. Agora nós vamos nas partes das conjunções. Eu não sei se vocês conseguiram fazer. Ontem eu mandei a videoaula. Tem que colocar aqui, peraí. Professora, Oi? eu ouvi dizer que dia 31 a gente vai voltar para a escola. Ouvi dizer, não sei se é verdade. Tomara, né? Eu não tenho nenhuma data ainda. Não me passaram Fica nada. mandando. Às vezes o Drummond fica mandando mensagem, né, pra gente positivão com comunicado como vai dizer, né, que vai ser programada as nossas aulas. Né? Ah, Acho entendi. Às Esses eu vezes também recebo. Às vezes não vejo, mas não vejo. Oi. Pronto. Oi. Pode voltar lá,
Tirou, mas depois eu te mando a foto. Vamos para a página 18 agora. E Vamos lá? Conjunções. Oi? Essa lição aqui na videoaula que você mandou. É, para Professora? videoaula. Ou, Na videoaula eu fiz tudo, mas tipo, na página 19 ela não falou pra terminar nem fez nada, ela só mostrou alguns exemplos de conjunções, tipo aditivas, adversativas e condicionais. lindo. Ela só é verdade. É verdade. Ela não falou que era pra terminar. Rapaz. Ela falou saber. Não tem problema. A gente vai fazer uma parte hoje do que ela passou. A gente vai aproveitar para corrigir, tirar alguma dúvida. E aí depois a gente termina 19, tá? Vou mandar lá no cronograma o que vocês vão fazer hoje. Tem uma atividade de conjunção que eu vou mandar para vocês que não tá na apostila. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Então, olha lá. Conjunções. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Nós relemos a frase agora. Observe as orações que formam essa frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Que palavra une essas duas orações? A palavra Letrinha E, né? Na verdade é uma letra, né? é. Mas aqui ela entra como uma palavra, porque ela une, ela é uma conjunção. Pro, Vocês a vão palavra colocar aí. que une é a palavra, é a letra E. A claridade nunca terminava. E ninguém podia descansar direito. Muito bem, é isso mesmo. Então vocês vão colocar aí Pelo que que a Pro letrinha... disse lá, é a adição, né? Isso. É a soma que ela faz adicionar a letra E que junta tudo. Perfeito. Tipo Assistiu isso. mesmo, muito bem. Olha lá. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Soma, oposição, oposição é algo contrário, ou uma condição? Soma. Soma. Vocês vão marcar X na palavrinha soma. Olha lá. Sentido. O que quer dizer sentido? Rafa, lê para mim. Sentido? Palavra que estabelece relações de sentido como soma, oposição e condição. São chamadas de conjugações. Veja um exemplo. Os 3 irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. Isso é uma conjunção. Lindo, muito bem, obrigada. Exercício 2. Agora releia essa outra frase. Se vocês se libertarem, ficará a noite para sempre. Qual é a condição que fará que fique noite para sempre? Libertar à noite. Libertar à noite. Muito bem. Libertar à noite. Então, aqui na A, vocês têm que colocar assim, qual que é a condição? Libertar à noite. B. Que palavra estabelece essa relação de sentido? Vocês tinham que marcar X. Se, vocês, para ou sempre. É C. A primeira alternativa, se. Lá no começo da frase fala assim, ó, se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Então, essa palavra se, ela estabelece essa relação de sentido de que preciso dessa condição para que fique noite para sempre. Então, essa palavrinha se, ela é que vai estabelecer esse sentido de que é necessário fazer algo para que fique noite para sempre. Então, vocês ela tá tipo, ela pode estar no começo da frase, mas ela que faz ter uma condição ali, ela que faz ter a soma de todas as palavras. Ela que dá todo sentido. Ela está estabelecendo no sentido de condição. Sabe quando eu falo assim, ó, eu vou ficar muito feliz se você fizer toda a atividade.
Então, o se está estabelecendo a condição para que eu fique feliz. Se você fizer a lição, né? Então, o se é a conjunção. Agora, se tirar esse se aí, nem tem sentido a frase inteira. Ó, já pensou? Tira o se. Vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Exatamente. Fica totalmente sem sentido. Muito bem. Na letra C, vocês vão reescrever a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. Então, você vai pegar aquela primeira frase lá em cima, vai tirar o se e vai colocar caso. Caso vocês a libertem, porque não pode ficar caso vocês a libertarem, porque aí a gente não está conjugando o verbo da maneira correta. Então, vai ficar caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre. Exatamente. Então, de novo, ó, caso vocês a libertem, então o verbo vai mudar. Em vez de ficar libertarem, vai ficar libertem. Caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre. Porque se eu colocar assim, ó, caso vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Tá errado, tá? Você percebe que fica nem... Parece que tá até estranha a frase, né, ó. Caso vocês a libertarem, porque o verbo tem que alterar, o verbo tem que acompanhar. Corretamente, certo? Depois, releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. É uma oposição. Esse mas aqui, ele dá um sentido de oposição. Não é de soma, não é uma condição, mas é de oposição. Está dizendo o seguinte, eles tinham medo da cobra, mas mesmo assim eles iam procurá-la, mesmo tendo medo. Então é o sentido de oposição. Pô, desculpa ter falado antes da hora, que eu tava muito, sei lá, apressado, emocionado, sei lá. Animado. Eu gosto de ser animado. Professora, tem uma teoria. Diga. Então, sabe Adão e Eva? Eu acho que é a Índia e o marido dela. Faz sentido, não faz? Vamos continuar a página 19? Vamos Vocês não focar na lista. vai dar tempo de fazer só mais essa atividade, ó. Quem já fez só vai conferir se tá certo. Quem não aproveita para fazer agora. B. Reescreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o mesmo sentido. Mantendo o sentido. Então, você vai pegar a frase lá da página anterior. Tinham muito medo da cobra grande. Chegou no mas, você vai ter que colocar o mas por entretanto, nem ou caso. Entretanto, eu tentei com todos aqui e o entretanto foi o melhor. Olha, todos tinham muito medo da cobra grande. Entretanto, mesmo assim iam procurá-la. Com nem agora, todos tinham muito medo da cobra grande. Nem mesmo assim iam procurá-la. No caso, todos tinham muito medo da cobra grande. Caso mesmo assim iam procurá-la. O entretanto faz mais sentido. O entretanto é o que se encaixa nessa reescrita, mas nós temos que substituir o mas por entretanto. Então vai ficar assim, ó. Todos tinham muito medo da cobra grande, entretanto, iam procurá-la. Tem que fazer a adaptação. Então a gente vai tirar o mas mesmo assim. O entretanto vai substituir o mas mesmo assim. O entretanto, ele dá justamente esse sentido de contrariedade, de oposição. Por exemplo, o aluno não assistiu à aula remota, entretanto, realizou as atividades depois. Então, o entretanto mas, mesmo assim, ele fez. Então, é o sentido de oposição. Mas aí a gente tem que fazer as adaptações na frase. Vai ficar: todos tinham muito medo da cobra grande, entretanto, iam procurá-la. Na verdade, vocês podem até colocar qual mesmo quando é
como é o nome de quando uma palavra tem que fazer sentido com a frase ou com a outra? Concordância? É isso, concordância verbal. Obrigado. Pronto. Professora? Oi, só um minutinho. Já terminaram todos vocês? Já fizeram a reescrita da frase? Sim. 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 Alguém terminando ainda? Não. Não. Tem alguém terminando? Só um minuto. Então, eu vou colocar para vocês conferirem. Vocês olham se tá certinho, tá? Tá. Outra, ela falou que é legal fazer a página 20, é um caça-palavra. Não Sim, entendi, eu cara. não entendi nada que ele falou. Eu. Ele tá Ela fazendo- falou que pode fazer a página 20, porque é legal, é um caça-palavra. Entendeu agora? Parece. Ó, então vamos lá, gente. Confere aí. Exercício 1. Veja se você marcou X no lugar correto. Posso descer? Pô, Depois da reescrita do exercício, da questão C. Tá conferindo aí, gente? Vocês estão conferindo? Professora, tá tudo certo. Exercício 3. E por fim, a frase ali da B, ó, a Pro tinha falado para colocar entretanto iam procurá-la, mas é para acrescentar o mesmo assim. Então, entretanto, mesmo assim iam procurá-la. Eu coloquei. Depois a gente continua a nossa correção, essa correção de português. Eu vou mandar o cronograma lá no grupo. Tá. E no cronograma a gente precisa terminar essa parte do de português, tá bom, gente? Beijos, vou mandar lá no Tchau, grupo. Pro. Tchau, Pro. Até amanhã. Obrigada. Tchau. agora eu vou Tchau. descer. Tchau, gente. Tchau. Tchau.